E aí, galera, continuando, vamos com a segunda parte das músicas analisadas do Sobrevivendo no Inferno. Neste vídeo aqui a gente vai analisar duas músicas, porque elas são bem longas, que é uma chamada Tô Ouvindo Alguém Me Chamar e Diário de um Detento. Tô Ouvindo Alguém Me Chamar é uma música que eu gosto muito porque ela é uma música que é uma historinha, é uma narrativa sobre um rapaz, e ele vai contando essa história. Eu acho muito legal porque tem um jogo de posições entre passado e presente, tá certo? Eu tenho o presente, que está acontecendo alguma coisa que a gente vai analisar. Eu tenho o passado, que é o flashback, ou seja, eu tenho esse eu lírico relembrando de toda a sua história. E isso é muito legal. E no presente eu tenho um conjunto de sons sobrepostos, sirenes, vozes, risadas. Eu tenho o sample de um bumbo que está imitando a batida do coração, então tum, 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 como se fosse o coração batendo mesmo. E no passado eu tenho a recapitulação da vida deste eu lírico. E aí eu quero ir para a música mesmo para a gente analisar como que é essa história desse rapaz que é relatada aí. Aí, mano, o Guina mandou isso pra você. Tô ouvindo alguém gritar meu nome. Parece um mano meu. É voz de homem. Eu não consigo ver quem me chama. É tipo a voz do Guina. Não, não, o Guina tá em cana. Será? Ouvi dizer que morreu. Última vez que eu o vi, lembro até que eu não sei quis ir. Ele foi. Parceria forte. Aqui era nós dois. Louco, louco e como era. Cheirava pra caralho. Vixe, sem miséria. Doido ponta firme. Foi professor no crime. Também maior sangue frio. Não dava boi pra ninguém. Puta, aquele mano era foda. Só moto nervosa, só mina da hora, só roupa da moda. Deu uma pá de blusa pra mim. Naquela fita na boutique de Itaim. Mas sem essa de ser bom, mano, eu também não, eu também quero ser assim. Vida de ladrão não é ruim. Pensei, entrei. No outro assalto pulei. Pronto, aí o Guina deu mó ponto. Aí é um assalto, todo mundo pro chão, pro chão. Aí, filho da puta, aqui ninguém tá de brincadeira não. Mas eu ofereço o cofre, mano. O cofre, o cofre. Vamos lá que o bicho vai pegar. Eu tenho aqui um presente que eu não destaquei. E o eu lírico, que eu não vou nomear, eu sei que é um homem, ele começa a falar um pouco da sua história. E a história está ligada ao Guina. E o Guina, ele tem um epíteto aqui, tá certo? Um apelido, que é professor do crime. Ou seja, o Guina é como se fosse um mestre, o tutor deste jovem rapaz aí no mundo do crime. E há uma questão de respeito. O Guina não é um bom exemplo, que isso fique bem claro. Tá certo? O Guina é um viciado, ele cheirava para caralho, como diz aqui, mas o Guina tinha coisas que chamavam a atenção. O Guina era firme, o Guina era o cara que tinha o controle, aqui na questão do assalto, que está nesses versos finais aqui, eu observo bem isso. E o Guina tinha o status. Aquele mano era foda, só moto nervosa, só mina da hora, só roupa da moda. Ou seja, o Guina é o cara que se destaca principalmente pela questão de ser importante, de ser o cara estiloso, de ser o cara que domina. Ou seja, ele é seduzido, esse jovem rapaz aqui, pela vida do crime. E o Guina vai ser o grande parceiro, vai ser o grande chapa dele nessa vida. Beleza? Então, eu tenho aí este eu lírico lembrando de como ele entrou no mundo do crime. E é interessante observar que o mundo do crime para ele foi sedutor. E as causas? O cara ser poderoso e o cara ter status. Tá certo? Ele, como grande poderoso ali, ele tinha status. Ele tinha a moto, ele tinha a menina, ele tinha a roupa. Tá certo? Então, entrar para o crime para este jovem aí foi uma tentativa de tentar se igualar ao Guina, de ser alguém. Isso pressupõe se ele quer ser alguém, ele não se considera ninguém. Tá certo? Ser um cara que não faz isso, para ele antes era não ser ninguém. Vamos seguir aí. Tá certo? Pela primeira vez vi o sistema a meus pés. Apavorei, desempenho nota 10. Dinheiro na mão, o cofre já estava aberto. O segurança tentou ser mais esperto, então foi defender patrimônio do playboy cuzão. Aí tem um som de tiros. Não vai dar para ser super-herói.
Se o seguro vai cobrir, foda-se. E daí? O Guina não tinha dó. Se reagir, bum, vira pó. Sinto a garganta ressecada e a minha vida escorrer pela escada. Mas eu vou sair daqui, eu vou mudar, eu tô ouvindo alguém me chamar. Aqui eu tenho o contraponto bem colocado, tá certo? Eu vou até destacar esses 3 versos aqui, tirar o negrito, para eles ficarem diferentes. Ele vai contar que uma coisa que o deixou iludido ao entrar nesse mundo do crime é ele sentir o sistema aos pés. Então a violência é o meio que ele escolheu para tentar ir contra esse sistema. De colocar o sistema sobre os pés dele. Ele sendo violento, ele se torna muito mais importante e muito mais temido. Tá certo? E o Guina, ele não tem jeito. Se não for do jeito que ele quer, ele vai e mata o cara. Sem motivo nenhum. Este é o passado. No presente, eu tenho esses 3 versos. Sinto, eu tenho a mudança do pela primeira vez eu vi, no pretérito, no passado, para o sinto no presente. A garganta ressecada e a minha vida escorrer pela escada. Mas se eu sair daqui, eu vou mudar. Ou seja, há um objetivo aí de ser o lírico de mudar. Ele não quer estar mais no mundo do crime. Nós vamos entender o porquê. Então, no passado, se eu volto aqui no slide, tá certo? É a história de como ele foi para o mundo do crime, como era a vida dele no crime. E no presente, tá certo? Eu tenho uma questão muito importante. Esse cara não quer mais, mas ele tem uma coisinha bem interessante, eu tenho uma metáfora. É a minha vida escorrer pela escada, ou seja, se a minha vida está escorrendo, você pensa o quê? Ele está com sangue, ele está ali morrendo, ele está no processo de recapitulação, ele está lembrando de toda a vida dele. Pessoas que quase morreram tratam muito bem a experiência de recordar toda a sua vida e fazer como se fosse uma geral do que eu fiz de bom e do que eu fiz de mal, como se fosse um juízo final, né? A religião vai dizer. Então, ele está nesse processo. Vamos seguir a música aí. Tinha um maluco lá na rua de trás que tava com moral até demais. Ladrão, ladrão e dos bons, especialista em invadir mansão. Comprava brinquedo e revivia. Chamava a molecada e distribuía. Sempre que eu via ele, tava só. O cara é gente fina, mas eu sou melhor. Eu aqui na pior, ele tem o que eu quero. Joia escondida e uma 380. Num desabratilo, ele até se crescia. Se pai ignorava até que eu existia. Tem um brilho na janela, então, a bola da vez está vendo televisão. Sil, vamos, vai entrando. Guina no portão, eu mais humano. Como é, neguinho? Se dirigia a mim e ria. Ria como se eu não fosse nada. Ria como fosse ter virada. E estava em jogo meu nome e atitude. Era tiros. E aí ele mata o cara. Era uma vez Robin Hood. Fulano, sangue ruim, caiu de olho aberto. Tipo me olhando. Hehe, me jurando. Eu tava bem perto e acertei os 6. O Guina foi e deu umas 3. Ou seja, ele vai contando a história de um passado de muita violência, tá certo? E eles matavam por matar. E aí ele vai contar um pouco da história do Guina. E a história do Guina é interessante. Lembro que o Guina me falou que não sabia bem o que era amor. Falava quando era criança uma mistura de ódio, frustração e dor. Ou seja, os 3 adjetivos da infância são extremamente negativos. De como era humilhante ir para a escola usando a roupa dada de esmola, de ter um pai inútil, digno de dó, mas um bêbado, filho da puta e só. Sempre a mesma merda, todo dia igual, ser feliz aniversário, Páscoa ou Natal. Longe dos cadernos, bem depois, a primeira mulher e o 22, ou seja, a primeira mulher é uma arma, ele saiu da escola cedo. Eu tenho um processo de evasão escolar sendo colocado aqui, um processo que até hoje existe. Prestou vestibular no assalto do busão, numa agência bancária se formou ladrão. Então este menino que não teve estrutura familiar nenhuma, que não teve escola como uma base, o que aconteceu com ele? Ele foi para o mundo do crime. Então a consequência, ele é uma consequência desse sistema. Isso não o torna melhor, mas isso faz entender por que esse cara está entrando na vida do crime. Esse é o objetivo, não é valorizar o crime, mas o que leva esse cara a escolher essa vida. Não é do nada, não é só por psicopatia. Claro que existem psicopatas,
mas não é o caso de 90% das pessoas aí. Vamos seguir. Não, não se sente mais inferior. Aí, neguinho, agora eu tenho o meu valor. Guina, eu tinha a maior admiração, ó, considerava mais do que meu próprio irmão. Ele tinha um certo dom para comandar, tipo linha de frente em qualquer lugar. Tipo, condição de ocupar um cargo bom e tal, talvez em uma multinacional. É foda, pensando bem que desperdício. Aqui na área acontece muito disso. Inteligência e personalidade bufando atrás da porra de uma grade. Como este moleque não foi pra escola, não teve uma formação, esse moleque não tem uma chance. É um cara que tem liderança, é um cara que tem atitude, é um cara que sabe comandar, mas ele usa todas essas virtudes dele para o caminho errado, que é o caminho da criminalidade. Ele vira um chefe do crime. Eu só queria ter moral, mais nada. Mostrar pro meu irmão, pros caras da quebrada, uma caranga e uma mina de esquema. Algum dinheiro resolvia o meu problema. O que eu tô fazendo aqui? Eu tênis sujo de sangue, aquele cara no chão, uma criança chorando e eu com um revólver na mão. Ou seja, ele vira um assassino. Ou era um quadro de terror e eu que fui o autor. Agora é tarde, eu já não podia mais parar com tudo nem tentar voltar atrás. Ou seja, aqui ele também deixa claro que o crime é um caminho sem saída, meu amigo. Não adianta você tentar depois se regenerar porque é muito difícil. Parar com tudo nem tentar voltar atrás. Mas no fundo, mano, eu sabia que essa porra ia zoar minha vida um dia. Me olhei no espelho e não reconheci. Estava enlouquecendo, não podia mais dormir. Preciso ir até o fim. Será que Deus ainda olha para mim? Eu sonho toda madrugada com criança chorando e alguém dando risada. Não confiava nem na minha própria sombra, mas eu segurava a minha onda. Sonhei que uma mulher me falou, eu não sei o lugar, que o conhecido meu, quem, ia me matar. Precisava acalmar a adrenalina, precisava parar com a cocaína. Não tô sentindo meu braço, nem me mexer da cintura para baixo. Ninguém na multidão vem me ajudar. Que sede da porra, eu preciso respirar. Cadê meu irmão? Aqui eu tenho uma confusão de passado e presente muito grande. Eu sei que ele está estirado no chão e que ele não consegue respirar, ou seja, ele tomou um tiro. E ele está relembrando aí de como ele fez a mesma coisa com o moleque quando ele era mais novo, quando ele entrou pro mundo do crime. Nunca mais vi meu irmão. Diz que ele pergunta de mim, não sei não. A gente nunca teve muito a ver, outra ideia, outro rolê. Os malucos lá do bairro já falavam de revólver, droga, carro. Pela janela da classe eu olhava lá fora. A rua me atraía mais do que a escola. Fiz 17, tinha que sobreviver. Agora eu era o homem, tinha que correr. No mundão você vale o que tem. Eu não podia contar com ninguém. Ou seja, a ideia no sistema capitalista de quem tem é mais importante do que quem é. Ou seja, ter é mais importante do que ser. Essa é a lógica do sistema, no qual o bem material é muito mais importante do que o ser humano. Cusão, fica aí com o seu sonho de doutor, ou seja, ele se refere ao irmão assim como cuzão. Quando acordar, você me avisa, moro? Eu e meu irmão era como óleo e água. Quando eu saí de casa, trouxe muita mágoa. Isso há mais ou menos 6 anos atrás. Porra, mó saudade do meu pai. Me chamaram para roubar um posto, eu tava duro, era mês de agosto, ou seja, como que ele entrou no mundo do crime, vai sendo narrado aí pra gente. Mais ou menos 3h30, luz do dia, tudo fácil demais, só tinha o vigia. Não sei, não deu tempo, eu não vi, ninguém viu. Atiraram na gente, o moleque caiu. Prometi pra mim mesmo, era a última vez. Porra, ele só tinha 16. Não, 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 tô a fim de parar. Mudar de vida, ir para outro lugar. Um emprego decente, sei lá, talvez eu volte a estudar. Dormir à noite era difícil pra mim, medo, pensamento ruim. Ainda ouço gargalhadas, choro e voz. A noite era longa, mó neurose. Então, esse cara vai aí contando a história dele e ele conta no momento que ele decidiu parar, que é quando ele vê a morte de um moleque, tá certo? Só que quando ele pensa em parar, tem uma consequência. Tem uns malucos atrás de mim, qual é? Eu nem sei. Diz que o Guina tá em cana e que eu caguetei, ou seja, que eu dedurei. Logo quem? Logo eu, olha só, que sempre segurei os BO. Não, eu não sou bobo, sei qual é que é, mas eu não tô com esse dinheiro que os caras querem. Maior que o medo, o que eu tinha era a decepção, a trairagem, a pilantragem, a traição. Aqui eu volto, galera, pra música Gênesis, o que o homem criou,
a traição, a morte, as armas. Ou seja, os homens são responsáveis por criar o inferno que o Racionais vai relatando. Meus aliados, meus manos, meus parceiros, querendo me matar por dinheiro. Vivi 7 anos em vão, tudo que eu acreditava não tem mais razão não. Meu sobrinho nasceu, diz que o rosto dele é parecido com o meu. Diz o pivete eu sempre quis, meu irmão merece ser feliz. Deve estar nessa altura, bem perto da formatura. Acho que é direito à advocacia, acho que era isso que ele queria. Sinceramente eu me sinto feliz, graças a Deus não fez o que eu fiz. Minha finada mãe, proteja seu menino, o diabo agora guia o meu destino. E aqui, galera, tem uma coisa muito legal que é, ele pede os valores da comunidade e ele procura ser aceito pelos bens materiais do crime, tá certo? E o que o crime oferece é inveja, vaidade e poder, ou seja, o que os homens criaram no Gênesis. E eu tenho um contraponto, ele e o irmão, tá certo? Ele sabe que o caminho vai se dar mal, e a dualidade com o irmão é uma coisa que acontece bastante. Eu tenho jogo de irmãos aqui no álbum do Sobrevivendo do Inferno. Um vai manter os valores da comunidade, vai estar com família, vai ser íntegro, vai reagir ao sistema, não vai se deixar corromper por esse sistema. E o outro irmão, no caso o lírico aqui, ele se corrompe, tá certo? Ele tenta sair do crime, mas é considerado X9, um dedo duro, beleza? E aí, vem pro final. Se o júri for generoso comigo, 15 anos para cada latrocínio. Sem dinheiro para me defender, homem morto, cagueta sem ser. Que ser foda, deixa acontecer. Não há mais nada a fazer. Essa noite eu resolvi sair. Tava calor demais, não dava para dormir. Ia levar meu canhão, sei lá, decidi que não. É rapidinho, não tem precisão. Ou seja, ele ia levar a arma, foi sem. Muita criança, pouco carro, vou tomar um ar. Acabou meu cigarro, vou até o bar. E aí, como é que é? E aquela lá, ó. Tô devagar, tô devagar. Tem uns baratos que não dá pra perceber. E tem bom valor e você não vê. Uma pá de árvore na praça, as crianças na rua. O vento fresco na cara, as estrelas, a lua. 10 minutos atrás foi como uma premonição. 2 moleques caminharam em minha direção. Não vou correr, eu sei do que se trata. Se é isso que eles querem, então vem, me mata. Disse algum barato pra mim que eu não escutei. Eu conheci aquela arma, é do Guilherme, eu sei. Uma 380 prateada que eu mesmo dei. Um moleque novato com cara de assustado. Aí, mano, o Guilherme mandou isso pra você. Mas depois do quarto tiro eu não vi mais nada. Sinto a roupa grudada no meu corpo. Eu quero viver, não posso estar morto. Mas se eu sair daqui eu vou mudar, eu tô ouvindo alguém me chamar. Ou seja, e aí, se você ouvir a música, acaba o sample do bumbo, é como se o coração parasse de bater, ele morre, tá certo? Então, ele não consegue. O caminho do crime leva a 2 possibilidades. A morte, que é aqui relatada, ou a segunda possibilidade, que não é melhor, a cadeia. E aí nós vamos para a música mais famosa do álbum Sobrevivendo do Inferno, que é Diário de um Detento. É uma música que é interessante porque o Mano Brown coloca a parceria com o Johnny, tá certo? E aqui eu tenho uma história que a gente comentou um pouquinho no primeiro vídeo, que é o massacre do Carandiru sendo relatado, tá certo? O Mano Brown recebe as folhas do diário de um presidiário, ele se interessa, acha muito boa a história, muito bem narrada, e ele torna essa história o rap. E canta tanto que esse clipe Diário de um Detento é o clipe que mais bombou na época da MTV dos anos 90, ganhou o prêmio de melhor clipe, prêmio de melhor música, prêmio de melhor álbum, por causa da música Diário de um Detento em si. Essa coautoria com o Jocelyn, tá certo? E é um gênero híbrido. Aqui eu tenho a mistura do diário com a canção. E isso é bem interessante, é bem legal, galera. Vamos ver esse inferno. E antes de entrar nesse inferno, o inferno é a periferia. Mas na própria estrutura que o Dante cria, tem o lugar central do inferno, que é o Cocytus, tá certo? Que o Cocytus vai ser para o Racionais MC a prisão. O que é o Cocytus da Divina Comédia? O Cocytus é o centro do inferno, é o lugar onde Lúcifer, ou seja, o diabo, se encontra. É o lugar que vai a pessoa que comete o pior crime que pode existir, a traição.
e elas são condenadas a viver no inferno de gelo. Elas ficam com a cabeça para fora e o corpo delas congelado. Elas não morrem, elas ficam no estado meio de morte, vida, eterno. E os maiores traidores da história, tá certo? Estão colocados ali porque o diabo tem o seu cão de 3 cabeças, Cérbero, cão de guarda do inferno, e esse cão de guarda, ele está com suas 3 cabeças mastigando 3 traidores da história. 2 que estão ligados à história de Roma, um é o Brutus, o outro eu não me lembro, mas que também traiu o Júlio César, e o Judas, que traiu Jesus Cristo. E o cão de guarda está sempre mastigando o corpo deles, né? Esse é o pecado eterno. E o pecado eterno do ser humano é a prisão. A prisão é o cocitos. Então, se eu pego aí, Cássio, eu esqueci de que estava aqui colocado. No fundo do inferno ficam os que cometeram o pior dos crimes, a traição. Eles mergulham no lago congelado chamado cocito, ficando só com a cabeça e o tronco de fora. Os queixos batem de frio, as lágrimas congelam, levando-os ao desespero. No centro do nono círculo, o próprio Lúcifer se encarrega de torturar os que traíram os próprios benfeitores. O coisa ruim tem 3 cabeças e cada boca tritura o traidor. Judas, que traiu Jesus, Brutus e Cássio, traidores de imperadores romanos. E os traidores estão aqui na prisão, no cocitos, na vida real, que é o presídio. Vamos aqui para a música. São Paulo, 1º de outubro de 92, 8 da manhã. Galera, a estrutura do diário está sendo mantida fielmente aqui. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de um HK. Metralhador alemão de Israel, estraçalha ladrão que nem papel. Ou seja, está contando como que é a rotina do presidiário. Na muralha em pé, mais um cidadão José. Servindo o Estado, um PM bom. Passa fome metido a Charles Bronson. Charles Bronson foi uma das estrelas de Hollywood, muito famoso pelos papéis de macho alfa que ele fazia nos filmes de Velho Oeste. Ele sabe o que eu desejo, sabe o que eu penso. O dia tá chuvoso, o clima tá tenso. Vários tentaram fugir, eu também quero, mas de 1 a 100 a minha chance é 0. Será que Deus ouviu minha oração? Será que o juiz aceitou a apelação? Manda um recado lá pro meu irmão, de novo a figura do irmão. Se tiver usando droga, tá ruim na minha mão. Ele ainda tá com aquela mina, pode crer, o moleque é gente fina. E novamente o contraponto. Um tá preso, o outro tem os valores da comunidade sendo mantidos. Tirei um dia a menos ou um dia a mais, sei lá. Tanto faz, os dias são iguais. Acendo um cigarro, vejo o dia passar. Mato o tempo para ele não me matar. Ou seja, o tédio, a rotina da prisão é muito comum. E aí segue uma dica cinematográfica. Tem um filme baseado no livro do Drauzio Varela, que é o filme Carandiru. É um filme pesado, tá, galera? Então não recomendo assistir se você não gosta de cenas violentas, porque vai ter. Mas é um filme que trata muito bem como que era a estrutura desse presídio, tá certo? Que foi o presídio mais famoso do Brasil durante anos. Homem é homem, mulher é mulher. Estuprador é diferente, né? Toma soco toda hora, ajoelha e beija os pés. E sangra até morrer na rua 10. O presídio ele tinha como se fossem várias ruas. Os corredores tinham nome de ruas, de tão grande que ele era. Tanto que hoje a área que é o presídio é o Parque da Juventude, que é uma área gigantesca ali na Zona Norte. E aqui eu tenho a ética de grupo. Você cometer alguns tipos de crime dentro da prisão, você é até ok. Mas se você é estuprador, cara, você não é considerado nem pelos criminosos. Isso é uma coisa bem interessante. Cada detento uma mãe, uma crença, cada crime uma sentença, cada sentença um motivo, uma história de lágrimas, sangue, vidas, glórias, abandono, miséria, ódio, sofrimento, desprezo, desilusão, ação do tempo. Misture bem essa química, pronto, eis um novo detento. Então ele fala, um detento ele não é um cara que surge do nada. Um detento ele é uma consequência de tudo isso que ele relatou aqui, tá certo? Abandono, miséria, ódio, sofrimento, desprezo, desilusão, ação do tempo. Ou seja, o detento é uma consequência do sistema social de acordo com o que está sendo colocado aqui. Tá certo? Ele não é um fruto que surge do nada.
Ele é um fruto que surge das falhas, das deficiências, das injustiças cometidas pelo Estado e pelo sistema social, político e econômico que vive e que é, vamos dizer assim, o entorno de todos esses cidadãos. Lamentos no corredor, na cela, no pátio, ao redor do campo em todos os cantos. Mas eu conheço o sistema, meu irmão. Aqui não tem santo. Preciso evitar que o safado faça minha mãe chorar. Ou seja, cada dia ele tem que lutar para estar vivo. Não tem ninguém ali que é inocente, que é santo. Minha palavra de honra me protege para viver no país dos calça bege. Ainda é 9h40. O relógio da cadeia anda em câmera lenta. Ratatá, mas o metrô vai passar com gente de bem apressada católica. Qualquer semelhança com cidadão de bem hoje em dia não é mera coincidência. Lendo o jornal satisfeito hipócrita, com raiva por dentro a caminho do centro. Olhando para cá, curioso, é lógico. Não é o zoológico. Minha vida não tem tanto valor quanto seu celular, seu computador. Ou seja, o cara que rouba um bem, ele vai para um sistema que o torna pior. É isso que ele está dizendo. Um sistema prisional que devia ser um lugar de eu vou fazer com que esse cara se regenere para voltar para a sociedade, não. Ele torna pior, ele tem a vida dele destruída, ele tem uma escola do crime e na qual ele tem que se alistar para ele sobreviver dentro daquele ambiente. Ou seja, por causa de um bem material, o cara fica com a vida destruída. Talvez você não concorde, mas é a lógica que está sendo colocada aí pelo grupo, que isso fique bem claro. Hoje está difícil, não saiu o sol. Hoje não tem visita, não tem futebol. Alguns companheiros têm a mente mais fraca, não suportam o tédio, arruba que aca. Graças a Deus e a Virgem Maria, falta só o ano, 3 meses e uns dias. Tem uma cela lá em cima fechada. Desde terça-feira ninguém abre para nada. Só cheiro de morte e o sol. Um preso se enforcou com o lençol. Qual que foi, quem sabe, não conta, e atirar mais os 6 de ponta a ponta. Nada deixa o homem mais doente que o abandono dos parentes. E aí ele vai narrando a história de como é nesse ambiente da cadeia, tá certo? Vou dar uma pulada aqui e vou chegar à parte mais forte. Tudo funcionando, limpeza, jubo. De madrugada eu senti um calafrio. Não era do vento, não era do frio. Acertos de contas tem quase todo dia, ou seja, as brigas. Para quem assistiu o Tropa de Elite 2, é a cena do começo, que uma gangue ela tenta se vingar da outra e na base da porrada, na base da morte, é aí que funciona. A cena que o seu Jorge, ele tá ali que o Bop invade. Aquilo é uma constância dos presídios, tá certo? Não é uma exceção. Ia ter outra logo mais, eu sabia. Lealdade é que todo preso tenta, conseguir a paz de forma violenta. Aqui é bem interessante. A maneira de eu estar em paz é eu agir com violência dentro desse ambiente. Ou seja, dentro desses cocitos, dentro desse centro do inferno, eu tenho que ser violento para sobreviver, eu não tenho outra opção. Se o salafrário sacanear alguém, leva um ponto na cara igual Frankenstein. Fumaça na janela, tem fogo na cela. Ou seja, começa uma rebelião. Fudeu, foi a lei, se pá tem refém. Na maioria se deixou envolver por uns 5 ou 6 que não tem nada a perder. 2 ladrões considerados passaram a discutir, mas não imaginavam o que estaria por vir. Ou seja, a galera vai na onda, deixa se levar por causa de meia dúzia. Nenhuma novidade também. Traficantes homicidas estelionatários, uma maioria de moleque primário. Era a brecha que o sistema queria. Aviso IML, chegou o grande dia. Depende do sim ou do não de um só homem, que prefere ser neutro pelo telefone. Ratatatá, caviar e champanhe. Fleury foi almoçar, que se foda minha mãe. Fleury era o governador de São Paulo na época do massacre do Carandiru. Cachorros assassinos, gás lacrimogêneo. Quem mata mais ladrão ganha medalha de prêmio. Ou seja, foi uma chacina programada pelo Estado, é isso que ele está dizendo. O ser humano é descartável no Brasil, como bots usado ou bombril. Cadeia guarda o que o sistema não quis, esconde o que a novela não diz. Ou seja, a cadeia ela não serve para ressocializar esses caras e voltar na sociedade. Serve para quê? Eu vou afastar aquilo que eu não quero ter vivendo na sociedade. Eu vou excluir aquelas pessoas, simplesmente. Eu não vou tentar colocá-las de novo na sociedade. É isso que ele diz. Ratatatá, sangue jorra como água, do ouvido, da boca e nariz.
O Senhor é meu pastor, perdoa o que seu filho fez. Morreu de bruços no Salmo 23. Sem padre, sem repórter, sem arma, sem socorro. Vai pegar HIV na boca do cachorro. Cadáveres no poço no pátio interno. Adolf Hitler sorriu no inferno. O Robocop do governo é frio, não sente pena. Só ódio e ri como hiena. Ratatatá, Fleury, sua gangue vão nadar numa piscina de sangue. Mas quem vai acreditar no meu depoimento? Dia 3 de outubro, diário de um detento. Aqui, galera, é importante analisar que há uma crítica direta ao governador Fleury, tá certo? Por quê? O Fleury foi o cara que autorizou o massacre. E o Fleury é uma representação de toda a sociedade que tem um discurso de bandido bom é bandido morto. Ou seja, toda a sociedade que tem esse tipo de discurso é responsável por essas mortes. E o Fleury é comparado a quem? Ele é comparado a Hitler e ao diabo. Eu acho que eu não preciso fazer justificativas para dizer que as comparações colocam o Fleury como um dos seres mais desprezíveis existentes na face da Terra. E aí, o problema, o eu lírico sabe que a voz dele vai ser marginalizada, não tem prejuízo social, ou seja, eu posso matar essa galera, eu posso não considerar o que eles estão dizendo, por quê? Porque eu sou um cidadão de bem, eu sou certo e esses caras são errados. Não tem possibilidade do que eles dizerem estar certo. Então eu vou abandonar, vou abarrotar as cadeias, vou matar quando houver uma rebelião, porque são menos pessoas para o Estado sustentar, são menos pessoas para serem pagas como imposto. Esta é a fala da galera. Mas ninguém entende que ali eu tenho consequências de todo o descaso social feito pelo Estado que levam pessoas a cometerem crimes, não que isso seja correto, mas é uma das opções que se gera, tá certo? E alguns vão por essa opção. E o que, que o Estado faz? Violenta de uma primeira maneira, não dando possibilidade, violenta na segunda maneira, colocando em situação degradante e depois matando. Galera, essa aqui foi a segunda parte da análise que terminou agora. Beijo na alma, até a próxima análise. Falou!